A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus Cristo, nessa ocasião, estava instruindo um fariseu chamado Nicodemos, e estava falando a ele, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, segundo a vontade do Senhor Deus Pai, que enviou o Senhor Jesus Cristo não para julgar, não para condenar a humanidade, mas para que o Senhor Jesus Cristo, fosse a nossa salvação, que todo aquele que cresce no Senhor Jesus Cristo, não fosse condenado, mas que recebesse a salvação eterna, o perdão dos seus pecados, o juízo, a morte, a destruição, a dor, o sofrimento que estava para sobrevir sobre cada um de nós, fosse desviado sobre a vida daquela pessoa que cresce e confessasse o Senhor Jesus Cristo, Mas muito mais do que isso, essa pessoa tivesse o direito à vida eterna, o perdão dos seus pecados, ou seja, que essa pessoa não fosse jogada ao inferno junto com o diabo e os demônios, mas que essa pessoa viesse habitar juntamente com o seu Criador no céu, na eternidade, sendo totalmente livre da condenação, do juízo, da morte, da destruição, da dor, do sofrimento eterno. O Senhor Jesus Cristo não veio ao mundo para nos julgar, para nos condenar. Eu conheço inúmeras pessoas que têm medo de se relacionar com o Senhor Jesus Cristo, com Deus, do modo geral, porque pensam que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, você é um pecador, você é uma pessoa má, Mas não é isso que a palavra nos diz, Inclusive essa própria palavra nos diz que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, da morte, da condenação, da dor, dos vícios, do sofrimento, do juízo que havia de vir sobre cada um de nós pelos nossos pecados, Mas para que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a vida eterna, eu e você tivéssemos, acesso à vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor Deus Pai enviou o seu Filho unigênito, imagem e semelhança do Deus vivo, único do gênero. Todos nós fomos criados por Deus, mas o Senhor Jesus Cristo foi gerado por Deus. É como se ele fosse uma expansão de Deus, uma multiplicação de Deus, A curto e grosso modo, aqui uma breve explicação, porque se nós fôssemos entrar a fundo, talvez eu nem saberia de fato explicar, É como o Senhor Jesus Cristo foi gerado. Mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que apesar dos seus pecados, apesar de tudo que eu e você temos feito de errado, o amor de Deus ele é tão grande, mas tão grande, nos diz essa palavra, que ele deu o seu Filho unigênito, sem qualquer outro igual, parecido, próximo do Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor Deus Pai nos ama. É esse o amor que o Senhor Deus Pai tem. Você que é pai, você que é mãe, você imagina, você daria o seu filho por alguém? Talvez você diga instantaneamente, óbvio que não. Um filho é um pedaço, é uma parte de cada um de nós. E talvez você diga não, mas talvez na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses você daria por uma pessoa boa, justa, Mas o Senhor Deus Pai deu o seu Filho unigênito, por pessoas ímpias, pecadoras, assim como eu e você, para que eu e você não fôssemos destruídos, para que eu e você não fôssemos para o inferno, Mas para que viéssemos ter paz com Deus, mas para que viéssemos herdar a salvação eterna, O direito de habitar, de morar juntamente com o nosso Criador. Quando partirmos aqui desse mundo, e formos para a eternidade, é esse o tamanho do amor de Deus, que Ele deu o seu único Filho, unigênito, sem nada, sem ninguém, próximo do Senhor Jesus Cristo. Ele deu o maior tesouro que Ele tinha. E o Senhor Jesus Cristo também nos ama de tal forma que Ele cedeu por nós, Ele sabia que Ele ia padecer, Ele sabia que ia sofrer,
mas para que eu e você não viéssemos sofrer, mas para que eu e você não viéssemos sermos condenados aqui nesse mundo e na eternidade, né? Ele se entregou, ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi crucificado, né? Ele foi humilhado, ele foi zombado, e tudo isso não porque ele não pudesse escapar de tudo isso, né? O Senhor Jesus Cristo poderia, ele era Deus e Filho de Deus, né? Ele fez inúmeros milagres, impossíveis humanamente falando, né? Ele ressuscitou pessoas, ele curou, ele fez paralítico andar, né? Nós vemos o tamanho, o poder de Deus que resplandecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Incontestavelmente, com toda certeza, ele era o Filho de Deus, né? Mas, né, ele fez tudo isso por amor a mim e a você, né? Para que nós não viéssemos sofrer, para que eu e você não viéssemos morrer, né? E muito pior do que isso, para que eu e você, através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, temos a chance, a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus, né? Ou seja, você que está distante dos caminhos do Senhor, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, eu, através desse vídeo, faço um convite a você a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? A salvação eterna, a reconciliação com Deus nos traz paz aqui nessa vida, né? O diabo não tem mais direito sobre a nossa vida, nós somos lavados, nós somos remidos no sangue do Cordeiro, né? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos purifica, nos blinda contra o diabo já não pode mais nos fazer mal algum, né? O Senhor Jesus Cristo nos comprou, ele nos resgatou, agora nós somos ovelhas do aprisco do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós nos reconciliamos com Deus, nós temos paz aqui nessa vida, né? Eu não vou dizer para você que você vai ter uma vida sem problema, é lógico que não, né? O Senhor Jesus Cristo nos deu a paz que excede todo o entendimento, ou seja, tem problema, tem luta, tem perseguição, tem dor, tem dificuldade, tem enfermidade, tem escassez, né? Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, nos faz vencer, nos faz ficar em paz, tranquilos quanto a isso, porque Ele está com nós, né? A Bíblia nos diz lá em Filipenses, né, que tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, é o que o apóstolo Paulo diz, né? Mas tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Jesus Cristo nos dá força, né, através do Espírito Santo para suportarmos as dores, as perseguições, a enfermidade, a escassez, o abandono, a traição, a zombaria, a injustiça, né? Assim como o Senhor Jesus Cristo passou nesse mundo, né? Mas eu quero dizer para você que talvez ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você deve o aceitar, né? Um dia eu e você vamos morrer, não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no final do dia, né? Infelizmente é duro falar isso, né? Para uma pessoa sentimental e que talvez que tenha ansiedade, que tenha síndrome do pânico, ouça isso, poxa, é o que eu mais temo, né? Isso porque você não aceitou Jesus Cristo, né? Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa não tem medo de morrer, né? Porque ela sabe que se ela morrer, ela vai para o seu Criador, ela vai para a glória, né? Ela vai para a eternidade, para o céu juntamente com Deus, né? E não para o inferno com o diabo. Talvez você seja uma pessoa que ouça falar da morte e já fica assim, poxa, eu vou morrer, né? Mas eu quero dizer para você que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você é batizado com o Espírito Santo, né? Que você tenha certeza que você está salvo em Cristo Jesus. Esse medo que 99% dos humanos, né, sentem de morrer, acham que a morte é ruim, né? Mas a Bíblia nos diz que viver é Cristo, é sacrifício, é dor, é sofrimento, mas morrer é lucro. O apóstolo Paulo disse isso, né? E a vida do cristão ela é um tormento, é perseguição, é dor, é enfermidade, é pobreza, é escassez, é traição, né? Mas quando nós morremos, nós temos paz, nós vamos para o céu, nós vamos para a eternidade, nós vamos descansar, né? Então nós não temos medo de morrer. Nós sabemos que o tormento está aqui na terra, né? O que nos aguarda na eternidade é bênção, é alegria, é a satisfação de estar com o Senhor Jesus Cristo, né? Então eu quero dizer para você que nesse dia de hoje, através desse vídeo, você está tendo a chance, você está sendo lembrado do quão importante é você aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? E do quanto Deus ama você, que foi por mim e por você, né? Para que eu e você não fôssemos condenados eternamente no inferno, na dor, no sofrimento, pelo diabo, pelos demônios, pelo fogo eterno que nunca se apaga, que a nossa alma, né, a nossa consciência não fosse atormentada eternamente, mas para que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu e você tivéssemos a chance, a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, né? Tivéssemos a paz aqui nesse mundo, né? A capacitação, a tranquilidade que Deus está conosco, né?
para vencermos todos os problemas, ainda que venham muitos problemas, né? Assim como o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, sendo perseguido, sendo injustiçado, né? Talvez você pense assim, mas poxa, né? Jesus Cristo está morto. Não, o Senhor ressuscitou no terceiro dia, né? Ele está vivo. Se você hoje chamar, invocar Ele, olha, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero ser batizado com o Teu Espírito Santo, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero receber a vida eterna, eu quero ter paz, eu quero, né, ser fortalecido pelo Senhor, eu quero ser sustentado, eu quero ser guiado, eu quero receber a salvação eterna, né? Eu não quero que a minha vida, a minha alma vá para o inferno, mas que o Senhor me dê a chance de habitar juntamente com o Senhor no céu, lugar de paz, de tranquilidade, né? Aonde os demônios, aonde o diabo não pode mais me atormentar, né? Eu quero ser lavado, eu quero ser comprado pelo Teu santo sangue, para que o diabo não possa mais me atormentar, trazer pobreza, escassez, enfermidade, né? Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é o que nos diz ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, né? Nós que somos lavados e comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos imunes às dificuldades, aos problemas, né? Mas nós podemos suportar tudo. O Senhor Jesus Cristo é a videira, né? O que nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, né? Ele é a videira e nós somos os galhos da videira, nós somos sustentados, nós somos alimentados, né? O Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá fé, coragem, amor, misericórdia, compaixão, bondade, né? Para que possamos, meus irmãos, suportar tudo aquilo que tem nos atormentado, tudo aquilo que tem nos trazido dor. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, né, que você não pode ignorar isso. Talvez Deus esteja falando com alguém muito específico aqui que você está sentindo, Deus está cutucando seu coração aí, né? É o momento de você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Para que você não somente venha ter paz nessa vida, né? Porque eu acho que ninguém gosta de viver sofrendo. Eu vivi sem Jesus, eu vou dizer, olha, a pior parte da minha vida foi sem Jesus, né? E a melhor foi com Ele, né? Então, eu posso dizer para você que eu tive problemas com vícios, com álcool, com drogas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, obesidade. Eu tive tanto problema longe do Senhor Jesus Cristo, né? E não que hoje a minha vida não tenha problema, ela tem tanto quanto antes, né? A gente, quando se posiciona espiritualmente, o diabo se levanta, né? Vem levante, vem perseguição, mas o Senhor Jesus Cristo está com nós, maior que está com nós do que o que está no mundo, né? Você já imaginou o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra com você? Você acha que pode alguém, ou o diabo, ou o inferno vencer você? Não pode. Pode, o diabo vai se levantar, vai usar pessoas, mas você carrega dentro de você o espírito nobre, né? O espírito, a consciência, o caráter do Senhor Jesus Cristo, habitando, dando sabedoria, dando inteligência, o Consolador, né? Que quando estamos tristes, Ele vem, olha meu filho, eu te amo, né? Você é muito importante para mim, eu derramei meu sangue naquela cruz pela sua vida, né? E aí nós nos animamos, nós temos vigor, nós temos ânimos, nós temos paz com Deus, né? O diabo já não pode mais nos afligir, né? Porque nós somos sustentados, nós somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Onipotente, Onisciente, né? Então, meu irmão, não espere mais. Talvez Deus tenha falado inúmeras vezes com você e você está aí resistindo, esperando, deixando para a última hora, né? Nós não sabemos quando vamos morrer e não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Talvez você não morra hoje, talvez eu também não morra hoje, né? Mas pode ser que o Senhor Jesus Cristo volte a qualquer momento, né? Não é somente a morte que vai nos levar para o inferno. Mas se o Senhor Jesus Cristo tiver voltado, né, e eu e você não tivermos aceitado como o único e suficiente Salvador, nós vamos para o inferno, né? Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né? Mas muito mais importante do que nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador é viver de acordo com a palavra dele, né? Ele nos diz que toda aquela pessoa que vive de acordo com a palavra dele está firmado na rocha. Vem inferno, vem tempestade, vem enfermidade, vem perseguição, vem o que vem. Nós vencemos não por nossa força, né, mas pela força, pelo poder do Espírito Santo, que ganha vazão, que ganha espaço para trabalhar na nossa vida. Nós estamos firmados na rocha, né, porque nós seguimos as instruções do Senhor Jesus Cristo. Toda aquela pessoa que vai contra o mundo e aquela pessoa que vive de acordo com
A palavra de Deus, ela vai contra o mundo, né? Essa pessoa está blindada, vem o que vem, ela vence, né? Não quer dizer que não vai ter perseguição, não. Muito pelo contrário, a pessoa que está com Deus sofre, padece, mas vence, né? Diferentemente daquelas pessoas que estão no mundo. Uma pessoa que está no mundo, e eu digo isso por experiência própria, eu tive muito tempo no mundo, né? Uma pessoa que está no mundo, às vezes, tem um problema que é besta, que se ela tivesse com Jesus, era assim, ó, estava resolvido, né? Nós, quando temos o Senhor Jesus Cristo, nós não contamos com a nossa força, não somos nós que resolvemos os nossos problemas, nós não nos preocupamos com a nossa vida. Ela está diante do altar, né? Quando nós andamos em conformidade com a palavra, quando nós tememos e obedecemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, né? Todas as coisas nos são acrescentadas, meus irmãos, e muito mais do que isso, né? As coisas desse mundo são muito boas, a riqueza, o dinheiro, os amigos, né? São muito boas, inegavelmente são boas, né? Mas muito mais do que isso, nós devemos estar preocupados com a vida eterna. Tudo aqui nesse mundo vai passar, né? E não vamos aproveitar nada e não vamos levar nada. Essa é uma dura verdade que a gente tem para ouvir, mas é a verdade, né? Podemos acumular milhões, bilhões, a hora que morrer vai ficar tudo pro vento. A nossa família, os nossos filhos, a nossa geração futura vai gastar sem dó e sem nem piedade, né? Não quer saber se você ficou em depressão para acumular, não quer saber se você teve câncer, não quer saber se você quase infartou para acumular o patrimônio que você tem, né? Mas quer saber que eles querem usufruir, né? Mas é isso, meus irmãos, que nós possamos aceitar o presente, né? O grande presente que o Senhor Deus Pai nos deu, o seu Filho amado e querido, unigênito, imagem e semelhança do Senhor Deus Pai, né? Gerado por Ele, não criado, né? Que nós possamos aceitar o melhor presente, o maior. Talvez você diga assim, poxa, Deus não me ama. Deus ama você, né? Ele deu o maior tesouro, a maior riqueza que Ele poderia dar, que era o Senhor Jesus Cristo, pelos meus e pelos seus pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna, né? Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ter paz com Deus. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.